Restinga, uma pessoa da minha família trabalha no setor de enfermagem, ela falou que todos os dias chegam casos de Covid-19, mas os funcionários estão proibidos de falar no assunto. Não, deve chegar pessoas com os sintomas, né, do Covid-19, mas como não tem nem como fazer um teste, então o hospital deve ter... Porque se disser que cria-se alarmismo, isso. Né? E como disse aquele médico da equipe do Ministério da Saúde, o preconizado é pegar as secreções, guardar para posterior teste. Porque se as pessoas começam a dizer, olha, mais um, é criar um certo pânico, né? E mesmo, claro que é bom para as pessoas não saírem, de certa forma, mas é complicado, né? Só que nós vamos ficar com uma espécie de buraco aqui, né? Em termos de saber o que está acontecendo. Porque com esse buraco existe o tempo todo, né? Porque, como tu falou há pouco, se não há condições de fazer o teste e é corona, os sintomas indicam que sim. A morte também indica. Foi uma pneumonia. Mas como é que eu vou dizer que foi se eu não tenho o teste? Sim, mas nesse caso, então, porque a legislação diz que as pessoas que estão com coronavírus, elas não podem ter um enterro e nem não pode ter nada como os outros, né? Só que essas pessoas que não morrem com esse diagnóstico, então a família pode fazer o enterro. Por isso que os enterros também é preconizado que durem 15 minutos, que seria o velório. Então, essas pessoas que estão falando disso na Restinga e na Vila Nova, como está sendo feito o enterro das pessoas mortas lá, sem teste, mas que supõe que seja coronavírus. Vão para um lugar e fazem um enterro comum, e como preconiza hoje, velório de no máximo 5, 6 pessoas, ou uma ou duas, e logo se enterram. Lá na Itália eles não estão fazendo mais nada, eles estão colocando os corpos dentro de caminhões do exército e estão levando para cremação. Isso, a família nem vê. Lá não tem essa junção de velório e nada. Morreu, desapareceu. Depois, como tu disse, recebe uma urna com as hipotéticas cinzas do morto. E até a gente vê caminhões do exército carregados de caixões levando para um lugar determinado onde se faz a cremação. A história se repete. Lembram dos lanceiros negros? Os senhores ficavam em casa e mandavam os escravos para a guerra. Era isso aí. Agora, está no nosso DNA a escravatura, né? Tu vê que, de novo, a gente volta para esse filme aí, Você Não Estava Aqui, que é a nova escravatura. Um empreendedorismo pessoal, que é a uberização da economia. E quem é que é o senhor dos escravos? A Amazon. O filme critica a Amazon, que é uma das empresas, das 5 maiores empresas do mundo, que o valor dela passa de $1 trilhão, né? Uhum. Então, a escravatura sempre vai existir, porque, na realidade, eu gosto de certa forma, aproveitar o trabalho do outro em meu benefício. Então, ele muda de lugar, tem as leis trabalhistas, tem as proteções, mas a carga é sempre de alguém se aproveitar do trabalho do outro. Por que as grandes firmas do mundo se deslocam para a China, principalmente? Porque a mão de obra lá é barata e é meio escrava. Era, né? Na Índia, a mesma coisa. Uhum. Uma firma americana tem uma secretária e uma sala na Índia, porque a secretária da Índia custa 10 vezes menos que a americana. Então, como tu diz, isso é de aproveitar o outro,
E isso é uma característica que está, inclusive, nas sacanagens, vamos dizer assim, eu me lembrei de uma pequena mosquinha que tem o tamanho da cabeça de um alfinete. E qual é a maneira dela? Ela tem, assim, na hora da reprodução, mais ou menos 100 ovinhos. E como é que ela reproduz? Onde é que ela põe os ovinhos dela? Isso é uma característica muito comum entre insetos. Ela fica voando em cima de um tipo de formiga, e a formiga, se pegar ela, desmancha na hora. Mas ela fica assim, tipo um helicópterozinho, e quando a formiga se distrai, ela vai lá e dá uma picadinha na parte aquela do abdômen da formiga e deposita um ovo. Ela faz isso 100 vezes. E o que acontece? O ovinho se desenvolve, faz o quê? Porque a formiga toda, elas trabalham em conjunto, estão sempre juntas, e quando uma é picada, elas se defendem, se escondem, mas a mosquinha fica ali esperando o momento. Aí o que o ovo faz logo no início? Desorganiza o cérebro da formiga e faz ela perder o contato com o formigueiro e a turma dela, e vai se isolar num canto e acaba morrendo, e a larvinha se alimenta dela. Esse DNA vem de lá dos animais, que são a nossa base de evolução. Sim, o que eu estou fazendo? Uhum. Não é uma baita sacanagem com a formiga? Sim. Mas se eu não fizer isso, a minha espécie desaparece. Não, e hipoteticamente tu foste criado nessa circunstância. Exato. Porque tem uma coisa que eu sempre procuro assim pensar, né? Esse planeta é um planeta violento. Em todos os níveis. Em todos. Rigorosamente em todos os níveis. Ele não é um planeta pacífico. Essa história do paraíso, Adão e Eva... Aqui na Terra não é. Não. Tu observa esses animais é que o que acontece? Eles não são ambiciosos de reter os recursos. Eles usam o recurso para se sobreviver e para se alimentar no nível da necessidade de manter a espécie. Então, um equilibra o outro. A nossa já ficou predadora. Total. Eu quero mexer com a estrutura do planeta para o meu benefício e, se puder, uso o meu semelhante como meu agente escravo para conseguir o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho poder. E tu sabe que a gente tem que parar um pouquinho de repente, né? Porque a gente reproduz mesmo sem se dar conta. Pela lógica, que é essa lógica de usar o outro. Que isso é uma coisa meio lógica. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela me disse, e amanhã deve vir aqui em casa o fulano que ele cuida ali da horta, ele dá um jeito no jardim e tal, mas eu acho que eu vou cancelar. Eu disse, mas tu vai cancelar, mas ele precisa do dinheiro que tu ia pagar, né? E ela disse, eu acho que sim, porque ele trabalha com isso. Eu digo, pois e aí ele vai ficar sem esse dinheiro que tu paga. Ela disse, pois não tinha me dado conta disso, né? Então acho que eu vou deixar ele fazer, deixo ele lá fora, dou um café para ele, uma coisa, para ele não perder esse dinheirinho e tal, né? Porque, e eu sei que era uma pessoa assim, boníssima, mas trabalhando com a lógica, por exemplo, quem tem uma faxineira, né? Tu tem uma faxineira que faz uma faxina na tua casa. Bom, mas tu não pode pagar a faxineira agora. Pagar. Tu não quer que ela venha na tua casa por causa do risco. Isso. Né? Então, tu prefere... Tu mesmo tá com tempo, tá em casa, tu mesmo vai fazer e tal. Só que ela precisa daquele dinheiro da faxina. E ela não tem culpa nenhuma de não ter vindo. Ela não veio porque ela não quis. Então, se tu puder, tem que pegar e organizar com ela e dizer, olha, não vou te pagar, tu tá com problema, né? Não, digamos, não pague tudo, mas pague uma porcentagem, porque a pessoa está precisando daquele dinheiro ali. Mas eu estou falando assim, não estou dizendo que fulano, beltrano fez isso, ou fulana faz aquilo, não estou querendo, assim, fulanizar o assunto. Eu digo assim que a gente tem... criticar ninguém, né? Sim, não é sem criticar ninguém. É que, de repente, a gente também faz isso sem se dar conta.
Sim, é porque aí surge o interesse pessoal. Se eu não posso receber esse que trabalha para mim porque é perigoso, pode me gerar um problema ligado à saúde, imediatamente eu corto a minha relação com ele. Corto como? Não deixando ele vir. Sim, mas eu corto também economicamente. Então, essa pessoa, para mim, não interessa como ele vai sobreviver. Isso, quer dizer, aconteceu alguma coisa e na minha lógica e na lógica do sistema eu não pago e está tudo certinho. Exatamente. Só que não, né? Aí é que está. Então eu tenho que virar como é o Estado. No momento, então, o Estado é o pai e tem que suprir o filho que está carente, que não tem condições de sobrevivência se não for amparado. Mas eu, nesse momento, eu não vou pagar, né? Claro, não vai fazer, não vou pagar. Essa é a lógica econômica, né? Não é a lógica humanizante e afetiva e de ver o outro como alguém necessitado de mim naquele momento. E que conta comigo, porque é uma troca, né? É uma troca. Não é um ajutório, é uma troca de trabalho. Quer dizer, eu estou te pagando porque tu está trabalhando, tu não tá, eu não estou te ajudando porque tu veio aqui trabalhar na minha casa ou no meu jardim. Exatamente. Isso é uma relação de custo-benefício, só isso. Então, esse caminho mais egoísta começa a se definir cada vez mais, né? Eu preciso do social, mas eu me nego a ser social ao social. Mas só que por isso que eu tô comentando aqui, porque de repente tu faz sem se dar conta, pela lógica vigente. Pelo interesse e pela sobrevivência de cada um, parece que aí eu levo aquilo que tu disse, é uma posição genética de preservar a minha vida, mesmo que custe a do outro. Ah, nossa amiga Maria Helena é faxineira, eu estou pagando a minha. Nossa, nem posso imaginar. Ela tem problema de pulmão e ficar sem receber para viver. Sim, tem que ter um cuidado, assim, né? Porque senão a gente fala, mas aí no teu dia a dia tu age igual a todos aqueles que tu critica. Faz a mesma coisa e com uma lógica pessoal absoluta. Mas se eu vou para o aspecto mais distante de mim, aí eu sou uma pessoa humanista, maravilhosa, entendo e quero dividir tudo. Sim. A não ser, claro, que a pessoa esteja com problemas também de sobrevivência, de dinheiro, daí é outro departamento. Cada caso é um caso, né? Cada situação tem a sua dinâmica, né? Porque senão parece que a gente está dizendo, não, se tu tem que pagar, tu tem que fazer. Não, depende das tuas condições, né? Bia, para saber quantas mortes foram causadas pela pandemia em 2020, tem muitas alternativas e é bem fácil. É impossível o governo esconder essas estatísticas. Uma delas é comparar o número de casos de internações e de óbitos causados por doenças respiratórias entre 2019 e 2020 e descartar a taxa de crescimento natural de óbitos do país. Enfim, o mais importante é cuidar de si e dos outros e reforçar sempre as orientações sanitárias e medidas restritivas. Abração. Claro, né? Porque, de repente, uma funerária que o ano passado enterrou, porque tem ali a causa da morte, né? Uma funerária enterrou porque 40 pessoas com problemas, doenças respiratórias. Agora, esse ano enterra 400? Tem alguma coisa muito errada, né? Óbvio. Então, vamos telefonar para funerárias reunidas, perguntar quantos vocês enterraram ontem. Isso é feito, acho que naturalmente, né? Para poderem ter os dados e tal, devem fazer todos os anos. Aqui o nosso amigo, deixa aqui, o Henrique Colares, diz, na China a mão de obra não é barata, é mais valiosa que no Brasil. O salário mínimo na China é maior do que do Brasil. O que é vantajoso é a produtividade do trabalho, ou seja, 1 hora de trabalho na China produz muito mais do que 1 hora de trabalho no Brasil. Essa é a diferença de produtividade entre um país que tem uma indústria pujante e o Brasil, em que a metade da capacidade instalada está ociosa. Produtividade, essa é a palavra-chave.
Mas claro que a produtividade depende do mercado.